Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, do nosso Fluminense, e hoje eu tô animado, tá? Já começo aqui assim, animadaço porque hoje é dia de Libertadores, o Fluminense em busca dos 200 milhões de reais. Rapaz, como vale a Libertadores, hein? Mas eu te explico tudo direitinho, vem comigo. Mas antes, não se esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei, senhoras e senhores. E por favor, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se inscreva. A gente precisa, gente. Precisa, estamos com quase 98 mil, tá? Falta pouquinho, hein? Aí já era. A vaga tá aqui. Venha, plaquinha, venha. Vamos lá, gente. Meus queridos e amados amigos, vou trazer todas as informações do jogo de hoje. Hoje tem transmissão exclusiva para você não perder, hein? Já vou te adiantar aqui. Ah, Thiago, não vou conseguir ver o vídeo todo. Paramount Plus, hein? Hoje é na Paramount, tá bom? Então você aí que tem a Prime Video, lá dentro tu consegue, né, assistir também a Paramount. Então vai ser na Paramount, tá? Porque tu vai procurar em tudo que é lugar, não vai achar. Vai ser exclusivo da Paramount. Mas a gente ainda tem muitas informações para trazer para você. Vem comigo que você vai gostar. Mas antes eu quero começar com isso, tá? O Fluminense em busca dos 200 milhões. Que loucura é essa, senhor? Olha só, Libertadores e Sul-Americano 2026. Veja a premiação para cada fase. Campeão da Libertadores pode acumular mais de 200 milhões. Senhor amado, que loucura isso aqui. Se o Fluminense acumula isso aqui, não precisa nem vender ninguém, tá? O próprio presidente Matheus Montenegro disse que, né, existe no orçamento, né, o Fluminense necessitando de vendas, mas isso pode ser alterado e manejado durante a temporada caso as premiações sejam, né, lá no alto. Aí dá para você manejar, dá para você segurar alguns atletas, alguns jovens, como Martinelli, por exemplo. Tá, gente? Então, é por isso que eu digo, o importante é torcer para o Fluminense render dentro de campo. Tem que render em campo, tem que buscar títulos, porque com isso você ganha segurança financeira, dinheiro a ponto de conseguir manter as joias que valorizarão com o tempo e quando forem vendidas, e se forem vendidas, né, vão valer muito mais. Então, assim, o grande sucesso do Fluminense depende, claro, tá, do seu desempenho. E claro, pensando também em Superbet, Fluminense ganhando uma Libertadores, já é outro valor que a Superbet terá que pagar ao Fluminense, né? Ganhando uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. Então, assim, é necessário que o Fluminense dispute os títulos e vença os títulos. Sei que é difícil pra caramba, eu sei que não é fácil, mas isso aqui time tem para isso, tá? Porque o nosso próprio Hércules falou isso. Nosso próprio Hércules, jogador do Fluminense, disse, eu concordo com ele, que o Fluminense tem total condição de ganhar o título, tá? Então é isso que a gente luta pelo título do Fluminense. Mas vamos entender como é que a gente chegaria a esses 200 milhões aqui? Rapaz, eu fiquei animado, hein? Até parece que eu que vou ganhar esses 200 milhões, diretor, né? Pra tu ver. Olha só, descendo aqui explica mais ou menos, tá? Olha só, as premiações na Libertadores, fase de grupos, tá? Fase de grupos, só de estar na fase de grupos, já ganha $1 milhão. Então, o Fluminense já garantiu, por estar na fase de grupos, $1 milhão, né? E por isso que vale muito a pena o Fluminense ter sido dedicado no Campeonato Brasileiro no fim do ano passado, que deu essa vaga direta pro Flu, né? O Fluminense não teve que lutar na pré-Libertadores e teve time que caiu, como o Bahia caiu, então assim, foi loucura este ano, né? Ó, vitória na fase de grupos. Para cada vitória, Fluminense ganhará quase R$2 milhões, tá? Olha isso, né? Então, eu prevejo o Fluminense, vencendo hoje, né, contra o Lagoeira, com todo respeito, mas vencendo lá, vencendo o Rivadavia em casa, vencendo o Guaíra em casa, vencendo o Bolívar em casa, e o Rivadavia lá a gente vai pra espancada, né? Então, assim, tá prevendo aí no mínimo umas 4 vitórias do Fluminense, que se a gente acumular aí, dá quase 6 milhões, né? Então, assim, 2, 4, 6, 8, quase 8 milhões, né? Só de vitória, que eu acho que é o que o Fluminense vai buscar, a liderança do campeonato e tal. Aí vai classificar, claro que vai, se Deus quiser. Só de classificar já ganha mais R$6 milhões. Quartas de final, já 9 milhões, meu filho. Semifinal, 11 milhões. Vice, Deus me livre. Quero não.
porque eu quero ser campeão. Aí o campeão leva pra casa. Só o campeão, mano. O campeão. 129 milhões. Não tem como, não tem como. Libertadores tem que ser o alvo mesmo pro cara que quer, né? E outra, tá? Não é só o valor, porque o campeão da Libertadores já tá garantido na próxima Copa do Mundo de Clubes, que é aquela loucura boa, aquela coisa absurda que a gente viveu, aquele momento que a gente viveu espetacular, né? Então, assim, e que dá muito dinheiro, que dá até 2 vezes mais do que aqui, né? Então, assim, a gente tá falando do Libertadores, não vale, eu costumo dizer, tá? Eu acho que isso vai pegar. Libertadores não vale muito, Libertadores vale tudo. É tudo. Se tu ganha Libertadores, o teu Copa do Brasil tu pode ser mais ou menos. Campeonato Brasileiro tu pode ficar ali no meio de tabela. Não importa. Tu ganhou Libertadores, acabou. Você zerou. Então, assim, tem que buscar. Fluminense não jogou na Liberta ano passado, né? Esse ano é um ano diferente. A gente vai buscar. Sul-Americana, a gente pode... Vou deixar um print aí, né? Que é um pouco menor, mas também não é tão menor assim. É um valor legal, né, que ganha aí o campeão da Sul-Americana. Thiago, por que tá mostrando o Sul-Americano? Porque se Deus me livre e guarde, o Fluminense não passe aqui na fase de grupos, ainda existe a chance de cair pra cá. Mas tá repreendido, já isola. Já tá repreendido isso aí. Que a gente não vai pro Sul-Americano não, mas ainda é um valor considerável que a gente deixou de ganhar no ano passado, né? Lanús que o diga. Agora... falando sério, eu já tô falando sério o tempo todo. Então é isso, Fluminense em busca dos 200 milhões. E eu vou te falar, tá? Eu acho que é aí que o Fluminense fica. Porque é esse grupo do Flu, o Flu vai, pelo menos seus jogos em casa, eu acho que o Flu vence todos. Joga em casa, vai vencer todos. Aí o fora, hoje, né, que eu tô na esperança do fora que a gente tem que ganhar pra classificar, ser hoje. Né? Porque o Rivadavia liderando a Argentina lá é difícil, o Bolívar altitude, então assim, vitórias fora eu não tô contando tanto, e não é porque eu tô desmerecendo o Fluminense, não é porque eu acho que, não é nada disso, eu acho que o Fluminense tem condições, mas tô falando assim, nem sempre a bola entra, um empatezinho ou outro também é tranquilo, né? Mas o que paga é vitória, então só por isso que eu tô falando, mas pelas contas aqui o Fluminense chega e passa 200 milhões caso vença. Se Deus quiser. Mas vamos lá, gente. Jogo de hoje, Fluminense e Lagoaíra. Lagoaíra, estreante aí na Libertadores. Vai pegar o senhor Libertadores, né? Porque se tu pegar os números do Fluminense, você vai ver que o Fluminense na Libertadores é muito forte, né? Então a gente verá essa força de novo, né? Se Deus quiser. Então hoje, Lagoaíra, né? O jogo às 7 horas da noite e transmissão, pessoal, aqui, ó. Como disse lá no começo, repito pra vocês, Paramount Plus, é exclusivo, é só lá, tá? Então, eu sei que tu vai procurar em tudo que é lugar, mas é na Paramount que você vai conseguir assistir. O Lagoaíra vem aí, né, com Paredes, o Mesa, né, o Londono. Tiagão, quem que tu conhece disso aí? Rapaz, eu gosto de futebol, mas nesse nível também é difícil pra mim, tá? Não conheço ninguém do Lagoaíra, tá? Sendo honesto, não conheço ninguém. Thiago, Fluminense é superior ao Lagoaíra? Muito superior. É outro nível, né? Então, por isso que eu digo que hoje tem que fazer um grande jogo, uma grande estreia. Já a escalação do Flu é o melhor que o Fluminense tem. Fábio no gol, Freitas e Gemes, tem o Samuel Xavier, o René, meu filho. O René tá aí na lateral esquerda, René, abre teu olho, René. Martinelli e Hércules, Lúcio Costa, e lá na frente, Savarino. Savarino tá jogando muito. John Kennedy também tá jogando muito essa temporada. E Canop, que também tá jogando muito essa temporada. Então, assim, o ataque do Fluminense evoluiu, né? Mudou ali em relação a rendimento. Vem rendendo muito bem. Lesionados a gente tem Matheus Reis, né? O Nonato, que ainda não voltou, deve voltar na próxima. Bernal, que tá na transição, também tá voltando, né? E pendurado ninguém, porque é o primeiro jogo. A gente tem o José Burgos aqui. Vamos ver, é porque de nome eu sou horrível, mas talvez... Se eu olhar... Vamos pesquisar aqui. Podia ter feito isso antes? Podia ter feito isso antes, né? Mas está aqui o Burgos. Eu vou ser sincero pra vocês. Você lembra dele? Eu não lembro desse árbitro, não. Mas torcer para que seja um bom árbitro, né? Árbitro uruguaio, que seja amigo do Canóbio, de certa forma ali. Não, tô brincando. Brincadeiras à parte. Voltando aqui, então é isso, né? A gente tem, então, a arbitragem que, sinceramente, na Libertadores... A arbitragem, a qualidade é maior, tá? A qualidade da arbitragem da Libertadores
é bem superior ao do brasileiro. Tanto é que times no brasileiro que costumam ser passado a mão na cabeça, aqui, meu amigo, não tem isso não, tá? Eu gosto da arbitragem da Libertadores. Na maioria dos casos, é perfeita? Não. Tem problemas? Óbvio. Mas eu prefiro a da Libertadores do que a do Brasil, tá? E não é síndrome de vira-lata, porque tu não gosta nada que vem do Brasil. Não é isso não. É questão de organização e profissionalismo, tá? E critério e o que você sabe. Então, esse é o time do Fluminense. O que eu vi do Lagoaíra? Até com a ajuda do meu amigo Thiago Manolo, que fizeram live aqui. Thiago e o Thiagão, né? Fizeram lives aqui. Os dois Thiagos, e eu também sou Thiago. É um monte de Thiago aqui no Hora do Flu. Mas a gente... Sobre o Lagoaíra é o seguinte. É um time que não fica com a bola. É um time que dá a bola para o adversário. É um time que tenta, né, sair em contra-ataques rápidos, né, em velocidade, bola longa. Aquela velha história do time do Davi e Golias, né? Onde o Davi, que era, no caso, né, que venceu, porque estava ungido, abençoado. Mas nesse caso aqui, eles não são o Davi, não. Porque senão o Golias perde no final, né? Mas é aquele caso do futebol, onde você tem um time que é melhor e o Fluminense é muito... Não é que é pouco superior ao Lagoaíra não, tá, gente? É bem superior. É significativo a diferença técnica, até pelos jogadores, pela qualidade técnica dos seus jogadores. O Fluminense é superior, né? Tanto no seu conjunto como individualmente. Então, por causa disso, o Lagoaíra, que já faz isso, né, dá a bola para o adversário, mas não é essa moleza toda não. O time vem invicto aí, o Lagoaíra é um projeto de empresários, esse time nasceu em relação a isso, segundo o GE, então vamos ficar ligados que não nem vou ver o jogo, já ganhou o Fluminense, não é isso não. E é Libertadores, né, gente? Se fosse ruim, não tava na Libertadores, convenhamos. Então a gente tem que ter atento, não dá pro Fluminense entrar com salto alto, não dá pro Fluminense entrar com já ganhou, não dá pro Fluminense entrar com falta de humildade. Tem que suar a camisa, tem que jogar, tem que ir pra cima pra poder ganhar o Lagoaíra e ganhar bem. Começar bem esse campeonato, porque na volta já tem Fla-Flu e Brasileiro no par e Copa do Brasil, Operário. Então assim, não se complique, Fluminense. Já ganha esse jogo agora pra gente já pular na tabela e lutar por esse primeiro lugar e classificação tranquila, se Deus quiser. Mas no mais, eu acredito na vitória do Fluminense, né? A Fluminense deve ter o controle do jogo e após o jogo eu estarei aqui, porque é Libertadores, né, mano? Libertadores eu tô aqui no maior climão pra que o Fluminense faça um grande jogo, tá? Então é isso, meus amigos. Fluminense em busca dos 200 milhões. Um abraço, muito bom ter você aqui. Valeu, você que chegou até aqui o final do vídeo. Você é importantíssimo pro canal do Flu. E ó, um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.